Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo nesta ocasião. O nosso canal tem vídeo novo todos os dias, 6 horas da manhã. E você seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar. Quero convidar você a continuar conosco até o final desse vídeo. Estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, olhando com cuidado os detalhes, tirando lições para as nossas vidas e vamos juntos aprendendo a palavra de Deus. Fico muito feliz com cada um que acessa esse canal e você está aqui. E eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje eu quero continuar no capítulo 22. Nós estamos lá no capítulo 9, mas para a compreensão melhor do momento da conversão de Paulo, nós estamos sempre aqui fazendo um paralelo entre capítulo 9 e capítulo 22, pois relata o momento da conversão de Paulo e alguns detalhes são revelados em um ou outro desses textos, por isso estamos em ambos ao mesmo tempo. E nós vamos ler versículos 8 e 10 do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo pergunta, no momento da aparição do Senhor Jesus a ele no deserto, Paulo diz, no caminho de Damasco, na verdade, diz assim a palavra de Deus, versículo 8, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E o verso 10 diz, então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. A humildade da entrega de Paulo. Paulo, agora antes prepotente, achando o dono da verdade, todo-poderoso, não é? Era essa a sensação de Paulo. Agora ele se humilha aos pés do Senhor. Eu quero destacar alguns pontos aqui no nosso estudo de hoje. Pensar inicialmente Paulo reconhecendo Jesus como Senhor. É precioso, não é? Aquele a quem ele resistia, a quem ele perseguia, era de fato o Senhor. Paulo já havia testemunhado cristãos sendo mortos e não negavam a fé. Paulo havia presenciado cristãos deixando tudo para trás e saindo por causa do amor a Cristo. Paulo havia presenciado cristãos sofrendo e demonstrando um amor, uma fé tão profunda em Cristo. E agora Paulo reconhece que aquele realmente era o Senhor. Aqueles testemunhos já haviam ecoado no coração de Paulo, mas agora ele vê verdadeiramente que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo agora vê que aquele era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Aquela luz brilhou não só diante dos seus olhos, mas aquela luz brilhou na sua alma, iluminou o seu coração, tirou as escamas espirituais dos seus olhos, como Paulo mesmo relata em 2 Coríntios 3,16, destas escamas nos olhos do homem que não conhece a Cristo como Salvador ainda. Paulo reconhece, Jesus é o Senhor. É o encontro que transforma vidas, abre os olhos para que o homem reconheça verdadeiramente quem é Jesus, o Senhor e Salvador. Jesus não é só um personagem de uma religião, Jesus não é só um homem importante, mas Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E Paulo, através desse encontro, reconhece quem é o Senhor Jesus. Paulo reconhece que é um pecador. É interessante, lendo esse texto, o momento em que Paulo diz e reconhece que ele é um pecador. Paulo toma conhecimento da verdade, de que o seu zelo religioso não agradava a Deus, e na verdade ele estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, foi a resposta que Paulo ouve. Paulo reconhece que é o maior de todos os pecadores. Paulo reconhece que ele está sem a salvação, apesar de ser um homem religioso, apesar de ser um homem que cuidava de praticar tudo o que a sua religião ensinava. Paulo teve que entender que aquilo não estava agradando a Deus, apesar das suas práticas religiosas. E aqui cai por terra o que nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem: o importante é você ter uma religião, o importante é você praticar a sua religião. Aquilo que muitas vezes dizem, não, Deus é um só e nós praticamos cada um na sua religião. Cai por terra nas Escrituras esse argumento tão falso, porque na verdade não é só você ter uma religião.
cai por terra aquele argumento que basta você falar o nome de Deus, cai por terra aquele argumento que basta você ter uma religião, que como Deus é o mesmo, está tudo bem. Paulo percebe que apesar de Deus ser o mesmo, há um só Deus de verdade, mas Paulo não estava agradando a esse Deus. Porque não basta você ter boa vontade, você precisa fazer de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não basta você apenas querer, você precisa andar no centro da vontade do Senhor. E Paulo precisou enxergar esse fato, abrir os seus olhos para essa realidade. Paulo reconhece que ele é um pecador. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser engrandecer essa graça de Deus que alcançou Paulo, que alcançou aquele Paulo perdido. E para terminar aqui a gente observa um outro detalhe tão importante no versículo 10. O versículo 10 nos diz assim: então perguntei, que farei, Senhor? E ele me disse, levanta-te, entra em Damasco, e ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado fazer. Aquele Paulo reconhecia que precisava agora ser guiado pelo Senhor. O que eu tenho que fazer, Senhor? Irmãos, eu leio isso aqui, aquela autossuficiência de Paulo acaba no caminho de Damasco. Agora a pergunta é, o que eu preciso fazer? Paulo quer ser guiado, ele está pronto a obedecer. Ele que esperava entrar em Damasco na plenitude do seu orgulho, bravura, prender os cristãos, trazê-los arrastados até Jerusalém, agora ele precisou ser guiado. Está pronto para obedecer. Ele precisava de alguém guiar. A humildade, a cegueira, capturado pela mão de alguns, levado até aquela cidade, na direção do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus se impunha sobre a vida de Paulo. O Senhor ressurreto havia aparecido a ele. A luz que Paulo viu era a glória de Cristo e a voz que ele ouviu era a voz de Cristo. Cristo o capturou antes de que ele pudesse capturar um só crente em Damasco. Ele foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Essa é a conversão e a transformação que Paulo experimenta na sua vida. Uma mudança, uma quebra de orgulho. O homem deixa de ser guiado por si, pela sua vontade, e passa a ser guiado por Deus e dentro da vontade de Deus. A conversão gera mudanças, a conversão gera transformações. E sobre essa transformação de vida, essa mudança, é o que falaremos no próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir. Pensa nisso, sobre o homem diante do Senhor, sobre a transformação de vida, e que nós possamos experimentar isso. Não uma prática religiosa, mas uma vida transformada que agrada ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.